Meu nome é Lúcia Regina Brito Pereira, sou historiadora e professora da rede estadual. Eu sou Manuel Soares e sou um comunicador do Morro. Meu nome é Antônio Carlos Cortes, sou advogado criminalista. Davidson Campos, jornalista. Meu nome é Berenice Dias Ramos e eu sou médica. Meu nome é Oliveira Silveira, poeta e também professor. Meu nome é Tatiana, estou trabalhando faz uma semana, depois de 3 meses desempregada. Meu nome é Jocá, estou desempregada há mais de 4 anos. Meu nome é Jaqueline Rodrigues Sena, estou desempregada. Meu nome é Juliana Rodrigues Oliveira, estou desempregada. Então o negro tem que ter um grau de estudo só que eu, no caso, e tem que às vezes muitos anos, vai ser até difícil precisar isso. No momento, eu estou temporário. Chega lá na hora, preferem outra pessoa por uma questão de... Já tem bastante racismo hoje em dia, né? Para Palmares veio o negro, que não gemia nos açoites. Pelo mato escuro veio o negro, que se escondeu na própria noite. Pela selva fechada veio o negro, para quem o palmar foi clareira. No rastro, uns dos outros vieram negros, cães acuados farejando o cheiro. E negro, roubado a esmo, do cativeiro para a liberdade, do Senhor para si mesmo. No Brasil, as estatísticas e os indicadores socioeconômicos comprovam que o ato simbólico da Lei Áurea não impediu a herança de mais de 300 anos de escravidão. Na verdade, se sabe, através de fontes e pesquisas que têm se feito, que a escravidão ela existiu mesmo em áreas coloniais, como no sul do Brasil. Era uma prática comum, né, em todos os recantos do país. E o escravo, então, era a principal mão de obra do trabalho, seja nas fazendas, seja nos meios urbanos, também atividades que necessitavam de mão de obra, o negro sempre esteve presente. Não tinha confiança na gente, aquilo tudo. A gente, às vezes, não dava as coisas assim que a gente necessitava, assim. Não almoçava na mesa com eles, almoçava na cozinha. Depois que eles almoçavam, faziam comida, às vezes alguma coisa eles... melhor eles ficavam para eles, davam só o que eles queriam, separavam as coisas, assim, margarina, essas coisas. Ia ficando mais velho, eles botavam pra gente. Daí o mais melhor ficava para eles, mais fresquinho para eles. Quando ele estava velho, botava na cozinha, eles levavam vocês. Separavam no frigideira. E assim era a vida. Neste país multirracial, os negros ainda não exercem plenamente sua cidadania. O analfabetismo entre os negros chega a 21,6%. Entre os não negros, 8,4%. Apenas 2% de estudantes que se formam em cursos superiores são negros. Logo após a abolição, né, da escravidão, não houve um amparo por parte do governo, vamos dizer assim, né, que possibilitasse a essas populações negras um desenvolvimento realmente econômico, né, mesmo na questão da educação. Para eles isso era alguma coisa barrada, ou seja, não era permitido a educação para os negros. Já durante o período da escravidão e no pós-abolição isso também vai acontecer. A maioria dessa população acaba abandonando nos primeiros anos de formação, digamos assim, e não consegue então ter um acesso completo, né? Até a 5ª série. Até o primeiro grau. Até a 5ª só. Até a 6ª. Só fui até a 4ª série por causa que daí tinha que sair, tinha que trabalhar, né? Para ajudar em casa.
E daí o pai era assim, que daí quando a gente já criava certas idades, assim, a gente já empregava a gente nas casas, assim, foi trabalhando, fazendo servicinho, coisa e outra pra gente aprendendo, né? Aí foi onde que não deu mais para estudar. Se não estudar, ele estava estudando até hoje. Eu fui para a escola como bolsista, eu estudei numa escola particular que ficava na região onde eu morava. Eu era um dos únicos estudantes negros dessa escola. Eu e um primo éramos os únicos, para ser mais preciso. Então, de alguma maneira, eu tive que viver nesse ambiente de determinada maneira hostil, porque os outros estudantes todos eram estudantes, crianças brancas, crianças ricas, né, e que de alguma maneira reproduziam aquela aura, digamos assim, discriminatória que a sociedade toda mantém. Meus dois irmãos, Egídio, Elias e eu, estudávamos no Colégio Nossa Senhora das Dores, um colégio particular. Mas, entretanto, nós todos detínhamos bolsa de estudo, sendo que, por legislação da época, uma família não poderia comportar 3 bolsas. Então, 2 tinham bolsas e um terceiro tinha uma bolsa dada pela escola. Dada pela escola, entre aspas, tendo em vista que nós chegávamos mais cedo, 1 hora mais cedo, no Colégio Nossa Senhora das Dores e varríamos as salas de aula do primário, eu e meus irmãos, para que esse terceiro irmão pudesse estudar. Na realidade, nós pagávamos o nosso estudo. Eu pude estudar toda a vida em colégio público, fiz uma universidade federal sem problema para minha família, né, do ponto de vista econômico, e talvez a minha grande vantagem é que eu sempre gostei muito de estudar. Para mim, estudar nunca foi um problema. Eu morava no campo, numa comunidade familiar, que era uma comunidade negra, espécie dessas comunidades remanescentes de quilombo. Só mais tarde é que eu fui me dar conta disso. Eu estudei lá mesmo, num colégio que ficava, uma escolinha rural, que era improvisada num quarto ligado ao galpão da nossa casa. A professora morava lá e a gente estudava naquela escolinha, onde eu terminei, na época se dizia, o ensino primário. Como é a trajetória da vida de grande parte das mulheres negras do país, a minha tia me colocou na casa de uma senhora, desde que eu estudasse. Eu fui, então, morar, entre aspas, com essa senhora e estudar. A troca era essa, né? Então, para eu continuar estudando, aí eu trabalhava, limpava a casa, fazia aquelas coisas. Diziam que eu era da família, mas na realidade eu era para os serviços da casa. Eu nunca gostei de escola. Eu nunca tive afinidade com estudo, escola e tal. E com isso eu fui desenvolvendo outras potencialidades. E aí foi que eu comecei a trabalhar a minha observação do mundo. Eu tinha muita coisa para falar, mas não conseguia botar para fora. Até que eu comecei a aprender a falar, a perder a gagueira e falar normalmente. E aí eu descobri que a única coisa que eu sabia fazer era falar. Eu questionava tudo. Eu questionava por que o chão era marrom. E minha mãe encheu o saco. Ela falou, vem cá, moleque, tu é repórter? Tu quer saber tudo. Até que eu cheguei à conclusão que eu tinha que ganhar dinheiro falando. E essa minha forma diferente de olhar o mundo, ela começou a ficar mais acentuada e mais, sabe, e mais triste quando eu comecei a olhar as comunidades pelas quais eu passava. Dei de casa na frente, bati na porta, não abria. Dei a volta pelos fundos, entrei na casa, vazia. Ô de casa! Não tem ninguém em casa. Nem casa tem, só saudade. Números assustadores revelam a desigualdade racial num país onde há mais de um século foi abolida a escravidão. O Brasil ocupa a posição 74 no ranking da ONU. Subiria para 43 se fosse considerada somente a população branca e despencaria para 108º se fosse avaliada apenas a população negra. Muitas
Muitas vezes eles não eram preferidos nas empresas, nas fábricas, até porque não eram em grande parte mão de obra especializada, eles estavam habituados a um tipo de trabalho, na sua grande maioria, ou nas roças, ou mesmo aqueles escravos urbanos, eles não tinham uma grande especialização, então eles vão aos poucos sendo colocados à margem da sociedade, né? Então muito do que se tem hoje é resultado em parte dessa forma como foi conduzido o processo de abolição no nosso país. O Brasil branco é 2,5 vezes mais rico que o Brasil negro. Enquanto o salário médio da população branca é de 5,5 salários mínimos, o da população negra é de 2,6 salários mínimos. Às vezes te prepara bastante, faz muito sacrifício para terminar os estudos, para conseguir te profissionalizar e chega lá na hora, preferem outra pessoa por uma questão de cor. Fui trabalhar no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, onde trabalhei durante 26 anos, onde também enfrentei todo tipo de discriminação, mas consegui chegar em nível de gerência. Sempre uma minoria é que consegue um certo lugar ao sol. A maioria segue enfrentando as dificuldades, correndo o risco da marginalização, da miserabilidade. Faltam políticas públicas, digamos assim, para melhorar o acesso, né, à educação no primeiro momento e ao mercado de trabalho no segundo momento, porque acaba a população negra ocupando os subempregos, os empregos de baixa remuneração. No momento eu estou temporário, entendeu? Temporário, pego um serviço ali, deixo o currículo no supermercado. Nem sempre também essas oportunidades elas são tão abertas assim. Porque eu tenho colegas que fizeram concurso e que tiraram o primeiro lugar, né? E aí quando foram ocupar de direito a sua vaga, aí não ocuparam, porque não tinha, porque tinha algum problema, né? Então não que as pessoas não tivessem tentado, elas até tentaram. Só que quando elas chegaram lá as portas foram fechadas para elas. Utilizaram outros mecanismos, né, para que elas não ascendessem. As barreiras são um desafio que precisa ser enfrentado. Eu acho que a gente tem que sonhar e tem que ir atrás do sonho. E não parar para se preocupar se alguém vai tentar impedir. Muito menos por causa da cor. Cada trabalhador que descobre seu valor é um escravo a menos. Entre a população considerada pobre no país, 64% são negros. Entre os indigentes, 69% são negros. Das crianças, até 6 anos, 51% são pobres. E dentro destas estatísticas, 38% são brancas e 66% negras. O Martin Luther King Jr. afirmava que o homem aprendeu a nadar como os peixes, a voar como os pássaros, mas ainda não conseguiu a viver como irmãos. Todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm as mesmas potencialidades, né? As situações é que são diferentes, as oportunidades é que são diferentes. Eu gosto muito da minha cor, né? Mas dizer assim que eu me ache mais importante por ser negra, não. Negro, ele é garra, ele é história. Não tem por que a gente ter vergonha da nossa cor, não tem mesmo. O orgulho de ser negro está aí, ou seja, de ser um negro que ali está defendendo os seus irmãos. Então a gente enxerga assim em todos os espaços da sociedade muita coisa a ser feita ainda com relação à questão do negro, que ele não foi realmente completamente inserido dentro da sociedade. Então é necessário todo um trabalho, né? Não só nas escolas, mas um trabalho em termos de políticas públicas realmente que possam conduzir o negro a uma situação de igualdade. Não a questão de ser superior ou inferior, mas a questão de igualdade enquanto cidadão brasileiro. Oxum lamado que Oxum lami o ye Oxum lami o ye Oxum lamado que Oxum lamado. A minha função é realizar a conexão entre o morro e o asfalto através do jornalismo. Se passar disso, é utopia. Eu vim do campo, do interior do estado, para realizar os meus ideais na capital. A minha trajetória de vida é de muita luta e eu estou conseguindo. A persistência é o elemento secreto da vitória. Mesmo nascendo no estado mais racista do Brasil, consegui chegar até aqui. O segredo do sucesso é gostar do que faz e fazer da melhor maneira possível. Oxum lamado que Oxum lamado que Oxum lamio
documentário que acabamos de assistir traz reflexos da desigualdade étnico-social no Brasil. Ele foi produzido há 7 anos, mas o Nação vai mostrar que de lá para cá quase nada mudou. O racismo e a herança cultural de mais de 300 anos de escravidão ainda se traduzem em violência, falta de oportunidades, subemprego e dificuldade de acesso à educação para a população negra aqui no Rio Grande do Sul. População negra essa que é a mais afetada pelo desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo pesquisa divulgada recentemente pela Fundação de Economia e Estatística, a diferença entre brancos e negros empregados chega a 4,3%. E as mulheres negras são as mais afetadas pela falta de oportunidades. O conjunto de desaceleração econômica, de crescimento, leva a uma dificuldade maior da inserção do número de ocupados, né? E, particularmente para a população negra, a gente identifica uma dificuldade maior de inserção. Inclusive aqueles característicos da inserção da mão de obra negra, que são a construção civil e os serviços domésticos. A gente também identifica para a população negra uma dificuldade da inserção dessa população negra no que se refere à sua condição, o seu preparo, seja a sua dificuldade na questão de escolaridade, principalmente, e de qualificação. A taxa de desemprego na região metropolitana apresentou queda entre 2010 e 2011. Os negros passaram de 12,2% em 2010 para 11,1% em 2011, enquanto que os não negros passaram de 8,2% para 6,8% no mesmo período. Embora o desemprego venha caindo também para as mulheres negras nos últimos anos, elas ainda têm maior dificuldade para a inserção no mercado de trabalho. Normalmente a condição de mulher já é um fator que dificulta a inserção no mercado de trabalho. Então, mulher e negra, né, isso se refletiu nos nossos dados com esse percentual de 13,1% na taxa de desemprego, contra 5,8% do homem não negro e 8% da mulher não negra. Para a coordenadora da área técnica de saúde da população negra de Porto Alegre, é preciso vontade para reduzir as discriminações no mercado de trabalho. O racismo coloca a população em forma desigual. No tratamento, ele é desigual, porque é presente hoje em dia ainda na sociedade o racismo. E as mulheres negras vêm junto à questão de gênero, né? Que sempre as mulheres negras elas estão à margem dos homens negros nas relações de gênero. E isso também implica na questão do trabalho, né? É necessário políticas de ações afirmativas, assim como se teve políticas de cotas para as mulheres nos partidos políticos, precisa ter políticas de cotas para as mulheres poderem acessar espaços de decisões, espaços de poder como os outros e também poder entrar no mercado de trabalho, né? Na Semana da Consciência Negra, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado debateu políticas públicas de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial. A atividade contou com a presença da ministra-chefe da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Luísa Baix. O tema central das discussões foi combater a crescente violência contra a juventude negra em nosso Estado. O racismo institucional é algo que pode ser percebido pelos seus efeitos. Quando uma instituição deixa de prestar um serviço profissional e adequado para um determinado grupo, por causa da sua cor ou da sua etnia, esse grupo vai sofrer as consequências, né? De não ter recebido o serviço, não ter tido acesso a um determinado programa ou não ter tido uma determinada condição sua observada no processo de execução de uma política pública. De acordo com o levantamento realizado pela CEPIR, em conjunto com diversas entidades, os assassinatos de negros no Rio Grande do Sul cresceram 34,5% de 2002 a 2012, enquanto as mortes de brancos aumentaram 3%. Durante o mesmo período no Brasil, os assassinatos de negros cresceram 29,8% e os homicídios de brancos diminuíram 25,5%. 3 municípios gaúchos estão no ranking das 100 cidades brasileiras com maiores taxas de homicídios de negros: Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. É importante destacar que apenas 16,14% da população gaúcha se identifica como negra, preta ou parda, de acordo com o último censo do IBGE.
Foi fruto da nossa luta o fato de o quesito raça-cor ter retornado para o censo demográfico do IBGE, porque isso tinha sido eliminado pela ditadura militar. Os estudos feitos em relação a esses dados, com base nesses dados, também foram estudos produzidos primeiramente pela militância negra, que foi para a universidade, que acessou cursos de mestrado e, através desses cursos, então, elaboraram vários dos estudos que são necessários para você comprovar a presença do racismo na saúde, a presença do racismo nas relações dentro das comunidades escolares, a presença do racismo no mercado de trabalho. Os conselheiros apresentaram as recomendações da Câmara Temática de Proteção Social ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para serem encaminhadas ao governador Tarso Genro. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que o estado do Rio Grande do Sul é o maior estado em número de terreiros do Brasil. E existe uma comunidade imensa que precisa acessar as políticas públicas do governo estadual, do governo federal, do governo municipal, enfim, que na verdade até aqui é muito difícil acessar. E o terreiro é um espaço de propostas políticas, de desenvolvimento de políticas, de ação diretamente com a comunidade no campo da educação, no campo da alimentação, da segurança alimentar, no campo da cultura, né? Toda a cultura do Brasil é baseada na cultura de matriz africana. O carnaval hoje ele alimenta uma cadeia produtiva ao longo do ano, né, que dá suporte e sustentação a esta produção para se chegar ao produto final, que é o que é apresentado na avenida. Esta cadeia produtiva, esta produção do carnaval ainda tem uma carência de especialização específica de mão de obra de todos os níveis. Incluir no currículo escolar a história do povo negro, né, como está previsto no Estatuto da Igualdade Racial e que dentro do Estado do Rio Grande do Sul ainda não tem isso. As estatísticas elas estão apenas comprovando o que nós já sabíamos, né, em função até da pele, né? A gente já sabia disso. Mas então essas pesquisas, essas estatísticas, elas vêm corroborar aquilo que nós já sabíamos há muito tempo, né? O racismo, né? E o racismo institucional, que é o mais perverso. A nossa expectativa é que nós consigamos entrar nessas recomendações, de 130 recomendações, como o secretário Marcelo Danelli disse ali, que o governador já está executando, que nós possamos também ter nossas indicações executadas. Pessoal, muita coisa ainda precisa ser feita para resolver a situação da população negra em nosso país. Mas a Pesquisa Nacional 2011 do IBGE trouxe uma boa notícia. A frequência de jovens entre 18 e 24 anos, pretos e pardos nas universidades, triplicou nos últimos 10 anos. A proporção de jovens estudantes de 18 a 24 anos que cursavam o ensino superior cresceu de 27% em 2001 para 51,3% em 2011. Jovens estudantes pretos e pardos aumentaram a frequência no ensino superior de 10,2% em 2001 para 35,8% em 2011. Porém, com um percentual muito aquém da proporção apresentada pelos jovens brancos, de 39,6% em 2001 para 65,7% em 2011. Ainda há muito o que se lutar contra o racismo e pela igualdade racial. Por hoje vamos